Está valendo? Está gravando? Tá, pronto. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para a terceira edição do Clube de Leitura do Ministério Público do Estado do Ceará. Estamos hoje aqui para conversar sobre um livro que despertou muitos sentimentos, né? A Espera dos Bárbaros, do sul-africano Coetzee, John Maxwell Coetzee. A gente já avisa de antemão que essa conversa vai ter spoiler, então quem não leu o livro todo e se incomoda com spoiler, já peço desculpas, mas é assim que funciona. Isso aqui é uma conversa mesmo, é para passar impressões de leitura, para dizer o que você achou, se gostou, se não gostou. Aqui ninguém está querendo impor sua interpretação, seu gosto, para ninguém. É legal, eu acho massa quando as pessoas não gostam das leituras, inclusive, porque a gente vê outros pontos de vista. Então, eu acho isso bem importante, né? Só fazendo uma pequena contextualização, uma pequena introdução da obra, né? O Coetzee, sul-africano, nasceu da cidade do Cabo em 9 de fevereiro de 1940. Depois morou nos Estados Unidos, mas teve o visto dele negado, acabou voltando para a África do Sul para dar aula, depois foi morar na Austrália, em Adelaide. E está lá desde então, 2002. Foi o primeiro escritor a escrever a receber duas vezes o Man Booker Prize, que é um prêmio que é dado desde 1968 para romances e ficções redigidas em língua inglesa por autores vivos que sejam cidadãos de um país membro da Commonwealth, da República da Irlanda ou de Zimbábue. Então, em 83 ele ganhou com Life and Times of Michael Kay. E em 99 ele ganhou com Desonra, que é outro livro dele clássico, assim, um livraço também, que é a história de um professor de literatura que é expulso da universidade após ter um caso com uma aluna. Ele sempre falando sobre esses casos, né? E tem um ritmo narrativo que magnetiza o leitor e tal, e investiga esse romance, ele investiga as relações naquela sociedade humanista, né? E a situação social explosiva da África do Sul pós-apartheid. É um livro bem, bem denso também, tal qual A Espera dos Bárbaros, né? Também ele foi o quarto escritor a ganhar o Nobel, o segundo da África do Sul, o quarto escritor africano a receber o Nobel, sendo o segundo da África do Sul. A primeira tinha sido a Nadine Gordimer em 91. E quando ele recebeu o Nobel, a justificativa do Nobel foi porque ele traz obras que de inúmeras formas retratam o envolvimento surpreendente de quem está de fora e tem uma composição bem elaborada, diálogo fecundo e brilhantismo analítico, além de um trabalho com a natureza moral, que a gente vê bastante na Espera dos Bárbaros. E aí também na justificativa, na nota que soltaram a imprensa, falam da Espera dos Bárbaros como um livro, um thriller político, numa tradição de Joseph Conrad, em que a ingenuidade do idealista abre as portas para o horror. E aí essa é a pequena introdução que eu faço dessa obra, do Coetzee. A Espera dos Bárbaros é um livro em que ele se baseia, se inspira num poema de um grego chamado Constantinos Cavafis. Se vocês quiserem, é um poema curto, eu posso ler aqui, mas se não quiser, eu posso mandar o link para vocês depois lerem. Mas ele fala também, o título é também A Espera dos Bárbaros. Mas vamos já direto falar do Coetzee, depois, se der um tempinho, eu leio o poema para vocês. A Espera dos Bárbaros é a história de um juiz. Ele mora num vilarejo que faz parte de um império que não tem nome, né? E esse juiz ele está prestes a se aposentar. Ele sempre foi o cumpridor das suas obrigações legais, morais, obrigações de cidadão, etc. Mas um dia ele recebe, nesse vilarejo em que ele vive, um certo coronel chamado Joel, que é um oficial da 3ª Divisão da Guarda Civil, que são tidos como os guardiões do Estado, né? E esse coronel foi enviado para lá para suprimir, conter ameaças, suprimir eventuais invasões de povos bárbaros que estavam se planejando para invadir, mas ninguém nunca descobre quem são esses bárbaros, ninguém nunca... são só relatos e ameaças que chegam bem distantes, assim. E aí começa, a partir daí, episódios de violência, tortura, e a gente começa a ver uma degradação moral de uma sociedade que passa a ser baseada no medo. Então, essa é a atualidade que eu vejo muito desse livro, e não só a atualidade, mas eu posso comparar a nossa realidade também brasileira, né?
porque esse livro faz a gente pensar em quem efetivamente são os bárbaros, se são os outros ou se às vezes somos nós mesmos, em como uma sociedade que tem por base o medo, ela não tem como dar certo. Infelizmente, não tem. Não dá assim. A impressão, a conclusão a que eu cheguei ao final desse livro é essa, e não só ao final desse livro, mas é da minha pouca vivência, mas eu estou vendo que não tem, não dá. A gente tem que superar essa cultura do medo, né? Essa cultura da violência, para conseguir evoluir como sociedade. Então, uma impressão que eu tenho desse livro, e aí eu abro daqui a pouco para vocês, para ouvir as impressões de vocês, é que eu acho que esse livro ele deveria ser obrigatório em todo curso de direito, junto com o Processo, do Kafka. Eu acho que são 2 livros de literatura que fariam muito bem aos alunos recém-ingressos na faculdade de Direito, ou, sei lá, primeiro, segundo, terceiro semestre, no máximo, porque, principalmente, falando da Espera dos Bárbaros, pela questão moral que ele traz, né? Esse dilema que o juiz, muitas vezes, ele vive, assim, ele vai vivendo aquele mundinho dele de cumpridor de obrigações, de que para ele tá tudo bem, mas ele esquece que em um dado momento ele tá torturando também aquela prisioneira que tá com ele. Ele esquece isso. Ele esquece que ela tá com ele porque ela tá submetida a uma situação de violência. Então, assim, é a impressão que eu tenho, essas são as minhas introduções assim, para o livro, e eu quero agora ouvir de vocês, o que é que vocês acharam, se concordam, se discordam do que eu falei, dessa introdução, enfim. O microfone está aberto. Pode Vou falar. começar. Posso começar? Vai. Pode, doutora. Pronto. Gente, é o seguinte, quando eu recebi esse livro, eu sempre gosto assim, de ver os autores diferentes, né? Aqueles que a gente não está muito acostumado, África do Sul, aqueles da Escandinávia, tem muita coisa legal e nova, né? Estilos diferentes também para a gente conhecer. Aí eu comecei a ler esse livro, né? Aí eu disse, meu Deus, que livro é esse? Eu achei assim tão forte, assim, tão impactante, principalmente no início, né? Que é quando começa aquela questão ali da tortura, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, que está até na página 12, quando se fala de tortura, que o juiz vai questionar o Coronel Joel, ele questiona os métodos dele, né? Aí ele pergunta, em um momento naquele pergunta, e como é que você sabe que fulano está falando a verdade? Aí o coronel diz, há um certo tom. Aí lá no final ele diz, a dor é a verdade, tudo mais está sujeito à dúvida. Né? Então, isso é uma importante reflexão, como você disse mesmo, Rafael, que seria muito importante nos cursos de direito, né? Que para mostrar a danosidade da tortura, que a gente muitas vezes, a gente que eu falo, é o sistema em que a gente vive, né? Principalmente o nosso sistema judicial, que ele se vale muito da tortura para extrair a verdade, né? E que há um certo tom. Que tom é esse? Por isso que a gente sempre vive na dúvida. Nós, enquanto promotores de justiça, quando a gente pega um processo, que a gente olha assim, rapaz, esse cara pode dizer isso aqui apanhou muito, rapaz, isso aqui, hoje com a audiência de custódia é até mais fácil de simular, mas a gente sabe que tem outras formas de tortura, né, além da tortura física, né, tortura moral, a tortura psicológica, e esse livro ele me fez me questionar muitas coisas. Por exemplo, que a ameaça externa, essa ameaça externa de que esses bárbaros virão, né, serviu para justificar todos esses abusos, toda essa barbárie. E os bárbaros acabaram sendo os civilizados, porque os bárbaros nunca vieram, né? Eles ficaram sempre extramuros. Outra coisa também, o juiz ele sempre teve uma situação privilegiada, tudo que ele queria na vida era cumprir o restinho da vida dele ali profissional e se aposentar e viver tranquilamente. Mas ele passou por uma adversidade tão grande que fez com que ele visse os absurdos e a violência que ele, enquanto juiz, enquanto funcionário público, ele acabou, de certa forma, endossando, né? Quando ele quis já mudar e questionar, já era um pouco tarde demais. E, no fim, a gente percebe que tudo o que se faz é ajudar a sustentar um sistema que ele é perverso, que ele é penoso, mas que faz parte da engrenagem. Nós fazemos parte dessa engrenagem. E ele se adequa à nossa realidade, nós que trabalhamos na justiça, principalmente quem trabalha na área criminal, passa o tempo todo nisso. A gente serve de instrumento para uma engrenagem que ela é toda errada.
A gente vive um sistema judicial que se vale da tortura, a gente vive num sistema judicial em que o pobre, o negro, ele é marginalizado. A tortura ainda é uma prática muito usual para se extrair a verdade, né? E os bárbaros, a gente sempre acaba crendo que eles virão bater a nossa porta. E hoje, principalmente hoje, nos tempos modernos, sem enveredar para questões políticas partidárias, por medo do comunismo, por medo do socialismo, por medo de tantos ismos, a gente acaba se armando para um mal que talvez nunca virá, que talvez nem exista, mas que a gente acaba embarcando nesse medo coletivo, né? Se armando de todas as formas, e para isso a gente acaba cometendo muitos erros. Então, esse livro me fez repensar muito, enquanto promotora de justiça criminal, de todo esse sistema perverso judicial que a gente vive, que é um eterno faz de conta, porque a gente vê como o sistema penal ele é generoso, ele é parcimonioso com os grandes criminosos, principalmente os de colarinho branco, que roubam milhões e milhões e milhões, e a gente acaba sempre penalizando muito, e às vezes até exageradamente e perversamente, aquele que furta um carro, aquele que rouba uma pessoa, enfim, para a gente repensar mesmo. É um livro denso que, quando você para, você diz, meu Deus, eu sou esse juiz, né? Eu posso me tornar esse juiz? Tudo que eu quero é terminar, fazer cumprir o meu trabalho, me aposentar, levar uma vida digna, mas até que ponto eu estou mexendo nesse caldeirão, incentivando esse caldeirão de injustiça? Né? Isso me deixou muito mexida, por isso que eu achei esse livro muito importante, a dica do Rafael, que eu achei muito legal, para a gente repensar isso. Agora, a leitura, claro, ela é densa, ela é um pouco pesada, mas justamente por isso, porque nos faz pensar, né, no mundo que a gente vive, trazendo para a nossa realidade, ele é super atual. É isso aí, eu gosto muito desse livro. Eu vou justificar aqui a escolha desse livro. Eu tenho um problema que eu costumo falar com o pessoal dos clubes de leitura que eu participo, que os livros que eu gosto de ler, assim, que me chamam mais a atenção, são esses livros assim, putz, esse livro mexeu muito comigo, fiquei muito triste, é massa, dou nota 10. Então, é porque esses livros que fazem pensar justamente o nosso lugar no mundo, o que é que a gente está fazendo, é o tipo de leitura que me agrada. Então, assim, são livros densos, são livros que fazem, incomodam mesmo, mas eu acho que é importante. Claro que a gente não vai se prender só a esse tipo de leitura, mas eu acho que elas também são necessárias. E essa questão da tortura, assim, foi uma coincidência muito grande nesse contexto dessa semana que a gente tem passado, né? Daquela revelação do caso dos agentes, inspetores, delegados de polícia e tal, que a gente vai ver os desdobramentos daqui para frente, mas foi uma coincidência muito grande ter caído para essa semana, né? Vou agora deixar a doutora Ana Beatriz, que ela levantou a mão. Doutora? Realmente, assim, o que mais impactou na leitura foi isso. Eu não tive como não deixar de trazer para a nossa realidade profissional, né? De fato, o que me chamou a atenção ali, que eu acho que assim, eu também me senti assim, no sentido de que a gente se acomoda com o sistema, né? E as coisas vão acontecendo e a gente, não, estou fazendo tudo, né? Estou fazendo o meu melhor. E é tanto que o personagem, né, que no caso era o magistrado, aquilo só impacta ele, só vem a mexer com ele quando ele vê. Ele sabe o que acontece, ele sabe que a forma do império lidar com eventuais rebeliões é aquela, né? A questão da tortura é a forma de. Mas ele não se incomoda, porque, inclusive, ele escuta digamos assim, os réus, e assim ele passava adiante. Quando ele se vê diante daquela barbaridade, ou seja, crianças, idosos, mulheres sendo torturados ali, e sem uma razão de ser, porque, como eles viam, eram maltrapilhos, não tinha nada a trazer de serem os bárbaros, como eles chamam, né? Serem pessoas que ofereciam perigo. Isso começa a causar, né? A causar essa indignação dele, e aí surge daí aquelas questões pessoais.
Eu trouxe para a nossa realidade, eu também falo agora como o Rafael, que esse livro deveria ser lido na faculdade, eu acho que deveria ser uma obra a ser recomendada, porque a gente, ao longo do tempo, a gente vai admitindo de uma forma velada a tortura, porque a gente sabe que ela existe, mas a gente não tem muito como provar e as coisas vão ficando de lado. Uma das situações assim que eu acho que hoje me fez sair um pouco dessa área que eu sempre trabalhei, que é na inicial, que a gente pega todo tipo de ação policial e tudo, foi isso aí. Eu acho que assim, a audiência de custódia ela não resolveu nada, só se muda a forma de fazer, porque a tortura hoje ela não deixa qualquer tipo de vestígio assim físico, e de uma forma ou de outra ela é mais velada, assim, porque ela trabalha com a forma de atemorizar. Por exemplo, acontece assim, eles chegam na casa, vou contar aqui, mas é só para fazer assim, chegam na casa, se tiver uma mulher grávida ou tiver a filha do cara ou a mulher com filho pequeno, a ameaça vai direto para aquele familiar. A coisa acontece mais ou menos assim. Então, uma das situações que me fez sair desse mundo aí, de quase 19 anos no Ministério Público, é que eu via que a gente não mudava nada desse sistema. E eu não vejo a menor possibilidade de mudar. Entendeu? Então, assim, as gerações novas de delegados, que a gente, poxa vida, que bom, chegou um delegado novo, agora é outra realidade, sabe? Acabava, ou dificilmente você tem um que você aponta, né? E aí, uma vez, faz muito tempo, um colega olhou para mim e falou: olha, quem decide quem vai cumprir pena não é você, não é a juíza, não se preocupe com isso. Quem decide é lá o policial militar, que mal tem um ensino médio. Aliás, tem só um ensino médio. Eu fiquei assim, né? Questionei com ele, falou: olha, o sistema é esse. É ele que vai te dar a prova. A prova que tu tem é aquele, de uma forma ou de outra, ele trouxe para os autos. É ele a testemunha, a prova é dele, acabou. O que o réu vai dizer lá, não importa. Então, tira as tua crise de consciência. Então, isso, na época, foi muito ruim para mim, porque eu percebi que eu, como promotora de justiça, não estava promovendo justiça nenhuma, e eu, mais uma vez ou mais outra vez, eu estava ali homologando autos de infrações. Quando eu comecei a pedir a não homologação autos de infrações, lá na minha regional, eu virei aquela coisa, mas você não foge muito desse sistema. Então, assim, eu acho que tem que trazer para o nosso lado essa questão da tortura, ela é muito desumana, e a gente, na época que a gente está hoje, a gente está falando disso e sendo ainda, assim, embora ela não seja como era na época que o Império instituía isso como uma forma de se obter as provas, tanto é que o juiz é assim, mas como é que você vai ter certeza? E ele falou que existia o limite da dor, né? Então, assim, essa questão da tortura, ela tem isso. Nós aqui, como promotores de justiça, quem é que trabalha no crime, a gente não quer saber. Ou então, assim, ouvir é uma coisa, mas você vê, eu acho que causaria para a gente uma situação bem complicada, né? Mas foi só, assim, a sensação que eu tive também foi trazendo para o meu lado do trabalho e de como isso, infelizmente, ainda permeia as ações policiais, tanto polícia militar, principalmente os grupamentos armados, que são os grupamentos especiais, que são especiais para esse tipo de conduta, e, infelizmente, na Polícia Civil, como não precisa nem a gente revelar que ela é, como se diz, homologada também, né? Então, a gente fica muito desanimado com isso. Eu sou alguém que estou extremamente desanimado com essa situação e fico triste, porque, assim, da mesma forma que eles fazem isso com o Joãozinho lá da quebrada, eles não fazem com o Johnny, que é filho do comerciante que mora ali na esquina, sabe? Então, assim, já há uma seletividade aí. Com relação assim ao livro, ao personagem principal, assim, eu teve umas questões que eu não gostei, assim. Embora o livro traga esse contexto que te faz pensar e também traz essa indignação da gente como pessoa, como cidadão, como ser humano, né? E nos faz pensar nesse contexto do nosso trabalho. Aquela situação que o magistrado, que embora ele trouxesse todo esse relato externo, o livro ele é muito intimista, né? Ele começa a discutir questões dele, né?
que ele é uma pessoa já de idade, que aí ele está se relacionando com aquela moça, até que ponto ela está com ele, ela está com ele forçada porque a situação levou-se, enfim. E assim você percebe que ele não se decide, né? Com relação a sentimentos, com relação, né, a essa questão de defesa dela, até que enfim ele toma aquela decisão, mas também coloca a vida de todo mundo em risco. Aí fica sempre aquela indecisão. E isso me deixou muito. Eu não gostei particularmente dessa abordagem desse personagem, porque é muito irritante você chegar a alguém com 60 anos, com, sei lá, acho que dá a ideia que ele tem mais, mas ali em termos de 60 anos, com essas dúvidas, né, juvenis ali, me deixou assim, essa parte eu ficava um pouco irritada, porque eu dizia, não é extremamente complicado isso, depois questionar e descobrir se amava, e aquela coisa toda e se relacionar sempre com as meninas mais novas, né? Você vê que ele deixava bem claro isso, né? Quando fala dessas questões das relações íntimas que ele tinha. Então, isso ali, aquela parte do personagem, todas aquelas discussões assim, muito intimistas dele, não me chamou muita atenção, me deixava assim, dar vontade de passar logo adiante e ver o resultado. Né? E ao final, o que mais me chamou a atenção é que, assim, embora toda a população aceitasse aquele espetáculo da tortura, né? Até com crianças, idosos e mulheres, com pessoas em situação de vulnerabilidade, era aceito ali, aí, de uma determinada hora, a população começa a perceber que eles estão sendo ali, como se diz, espoliado por aquele império, né? Por aqueles guardas que vêm que não dão proteção nenhuma e que, na verdade, começou a ter estupro, né? Que tudo eles atribuem aos bárbaros. Quando esses bárbaros não aparecem, aí começa a ver que ali dentro daquela mesma comunidade, daqueles que estavam ali para proteger, eram pessoas também que cometiam esses ilícitos, e a população começa a abrir essa visão, né? Mas, enfim, já falei demais. Não, quanto ao protagonista, né, o magistrado, a impressão que eu tenho na minha leitura é que essa mulher, porque eu acho que ele se apaixonou mesmo, mas essa mulher, ela chegou Sim. exatamente no momento em que ele tem a virada de chave de toda a situação, ele começa a tomar um pouco mais de consciência e tal, da posição dele, do que ele pode fazer e tal. Então é aí também que ele começa a virar também a chavinha de deixar de se relacionar só por necessidades humanas. Ele pegava essas mulheres mais novinhas e tal, mas era só satisfazer meu corpo. E lá no final ele se convence de que de fato ele esteve apaixonado por ela. Assim, a impressão que eu tive foi isso, mas é uma construção que ele vai fazendo ao longo do tempo. Aí eu acho que ele vai se indagando aquele negócio, ai meu Deus, eu estava apaixonado ou não estava, o que é que eu poderia ter feito? Mas aí o que poderia ter feito já foi. Já passou aquele momento, ele já entregou para os bárbaros a mulher e para os bárbaros, entre aspas, né? Mas, enfim. Quanto à primeira parte da fala, doutora, eu marquei aqui, o meu livro ele é todo assim, ó, grifado. Rafael, só uma interrupçãozinha aí na questão aí da sexualidade, né? Que realmente a Ana Beatriz ela tem razão nisso aí. Porque ele traz a sexualidade de uma forma muito intimista, né? Não é Sim. engraçado quando você vê a escrita de um autor homem com a escrita de uma autora mulher. Essa questão da sexualidade é completamente diferente. Né? Na escritora mulher seria aquela coisa mais sutil, mais suave. Sim. Então, o homem não, é aquela coisa da macheza, do sexo, do gozado, do ter paixão ou não ter paixão. Agora, essa moça, esse relacionamento com essa moça Bárbara, eu compreendi como se ele tivesse espiando a culpa dele, né, em relação a toda a omissão, cuidando dela. Né? Ele limpava o pé Tanto dela, é que tinha, que era a cerimônia lava-pé, similar à cerimônia para lava-pés, né? cicatrizar, ela não olhava para ele tinha todo um carinho, mas era uma forma, na verdade, acho que ele estava ali tentando espiar os pecados dele, né, pela omissão. Assim, foi a minha leitura, né? Sim. Mas no mesmo ponto que ele queria espiar o pecado, tratando ela ali como, né, alguém que ele queria cuidar, lavava, sei lá, limpar. Aí, hora sim,
ele queria como mulher, hora sim ele estava questionando sentimentos. Eu achei meio usar uma palavra assim, né? Meio chato, né? Essa coisa toda que alguém que já tem uma vida toda, né, de existência, está com essas crises assim muito juvenis. Eu achei essa parte, eu achei que ele era muito chato. Mas eu Ana, acho que respeitando os homens aqui, os homens, quanto mais velhos ficam, mais juvenis ficam. Aí esse plástico. eu ainda sou novo, então não posso entrar nessa seara, nessa discussão. Ana, eu sou mas... minoria, então vou ficar calado, viu? Não, eu defendo meu chefe, que ele ficou horrorizado com essas cores do livro, viu? Ele falou. Não, mas Até... antes de eu passar a voz para ti, Marcela, só para concluir aqui que a doutora estava falando, mas eu marquei aqui na página 167, eu tinha marcado um parágrafozão antes, não vou lê-lo, claro, mas eu vou ler só esse finalzinho aqui, que ele fala assim, ó: não esqueça que eu também dediquei uma vida à lei, conheço os processos legais, sei que o funcionamento da justiça muitas vezes é obscuro. E aí eu vou pontuar também para um fato que, assim, vocês sabem que eu tenho outros clubes de leitura que eu participo e tal, e 90% dos clubes de leitura é formado ou por psicólogos ou por gente do direito. E das pessoas do direito, muitas delas, quando se apresentam e tal, falam que, mas o que é que você gosta? Não, eu gosto muito de ler, escrever e tal. E você faz o quê? Não, eu trabalho com direito, mas eu sou meio decepcionado com direito. Então, isso é muito comum da gente ver. Isso não é só com promotor de justiça, isso é com defensor, isso é com juiz, isso é com advogado, porque tem muita gente, de fato, decepcionada, porque não... É aquela frase que parece um clichê, que parece coisa tirada de filme, mas é porque é muito difícil contra o sistema. É feito para não funcionar. É feito para não funcionar. Então, assim, as pessoas acabam se decepcionando mesmo. Isso é mais comum do que se imagina. Então, agora, antes da gente continuar aqui só chorando as pitangas e dando seus relatos, mas Marcela? Certo. Continuando aí, essa parte da conversa que você estava falando, né, sobre as intimidades do magistrado, eu acho que, para mim, foi difícil ler, porque ele detalhava demais essas coisas, que eu acho que, no final das contas, não tinha muita importância para a mensagem do livro, né? Aí foi ficando pesado. Ele é muito detalhista, extremamente detalhista, né? Fala assim do toque em cada pedaço do corpo da mulher. E no final das contas, eu vi assim que ele foi humano, que ele era uma pessoa bem humana, apesar do cargo que exercia, né? Mas ele tratou a mulher, cuidou. E eu acho que tem uma hora que ele descreve ela, que olha, ela é feia. Ele diz assim, ela é feia. Então, de todo modo, tinha um certo preconceito, né? Tipo assim, não, eu sou magistrada, eu me sinto bem com ela e tudo, mas ela é feia para mim. Não, não, não. Coisa de homem, né? Os pobres dos homens. Mas, enfim, aí eu digo, que cara chato! Meu Deus do céu. Aí eu achava até meio contraditório, né? Mas tudo bem. O livro correu, a história foi realmente essa parte da tortura é chocante, né? Para a gente que é do direito, a gente sabe que isso é muito triste, é uma realidade que às vezes a gente não tem força para lutar contra o sistema, né? E realmente a visão da doutora Ana Beatriz foi excelente, assim, poxa, eu posso ver com melhor olhos esse livro, porque depois do que ela falou. E depois, o que eu vi, ele é extremamente humano, ele um homem muito folgoso, né, como conta toda a história, mas depois de tudo que ele passou, eu fiquei, assim, bem sensibilizada com um trecho na página 172, ele dizendo: quero ficar gordo de novo, mais gordo que antes. Quero uma barriga que dê grunhinhos de contentamento quando eu pousar as mãos sobre ela. Quero sentir o queixo afundar na almofada do pescoço, que meus peitos balancem quando eu andar. Quero uma vida de satisfações simples. Não quero vã esperança. Nunca mais saber o que é fome. Né? Então, todo aquele glamour que ele tinha, talvez como homem,
que podia ter a mulher que quisesse na época, aquilo ali, depois de tudo que ele viveu, ficou tão insignificante que tudo que ele queria era não sentir mais fome. Aí eita, é muito profundo, né? Porque aí você fica imaginando, poxa vida, como é duro a realidade de quem passa fome, de quem é torturado, de quem não tem esperança, que os sonhos são muito menores, né? Eles ficam todos muito limitados. E aí, antes de eu passar a palavra para o doutor Plácido, eu quero só chamar a atenção para um ponto que eu achei interessante no livro, dessa questão de como toca uma pessoa ser torturado, né? Assim, não sei se vocês perceberam, mas só 3 pessoas têm nome no livro, que são o Coronel Joel, o outro lá, agente do Estado, que eu esqueci o nome dele, e a Mai. Por quê? Porque os 2 primeiros são torturadores e a Mai é quem o ajuda, quem dá comida, enfim. Então são as 3 pessoas que têm nome na obra, o resto não tem nome. Porque a pessoa que é torturada, ela não esquece o nome de quem torturou. Mas essa, só tomar a palavra quem está falando. Não, só ia falar sobre o que a Marjorie falou, também me chamou a atenção, que essa questão, na verdade, era tortura e prisão ali, né, as condições subhumanas que eles eram colocados ali no cárcere, e eram tão desumanos, eram tão que ao final de tudo que ele se viu livre, a única coisa que ele queria, o único desejo dele era poder não sentir mais fome, ou seja, tanto é que ele começa a usar um pouco da influência dele, ele vira um pedinte, ele é meio oportunista, né? E aí ele começa a chegar na vizinha, Ave Maria, eu sofri demais, aí come na oficina, come em outra, ele tem umas qualidades assim que eu tinha, assim, não são muito elogiáveis não, né? E essa parte aí, quando ele saiu da prisão, que a Marjorie acabou de ler, eu também marquei, né? Eu marquei assim um pouco. Ela me lembrou muito. Eu tinha lido aquela 1984, né? Do George Orwell. Fazia tempo que eu tinha esse livro, não tinha conseguido ler. Então li ainda esse ano. E eu assimilei muito com aquela questão do como lá o sistema, o partido, como eles chamavam, eles faziam com os prisioneiros, né? Que eles diziam assim, não, por que você não me mata? Eu quero, né? Se eu sou alguém que não aceita que estou fora do sistema, né? Do partido, então me mate. Eles, não, mas é isso que a gente quer de você. A gente quer tirar de você tudo, vamos dizer assim, tua dignidade, teu pensamento, tuas ideias, teus sentimentos. A gente quer tirar isso de você e você se tornar um nada. Que a gente possa manipular da forma que o sistema, o partido achar, né? Para seguir ser manipulado. Então, é mais ou menos isso. Vira um trapo humano. Não tem mais aspirações, não tem mais, né? A única aspiração é de poder comer e não sentir mais fome, né? Essa é uma coisa. O único desejo é de sobreviver, não é isso? Isso. Doutor Plácido? Bom, primeiro eu quero saudar aqui a minha amiga Tatiana Salles, né, que é lá da Segunda Vara da Infância, está aqui conosco, a mais nova integrante do nosso Clube do Livro. Acho que ela não vai querer aparecer. Obrigada, doutor. Seja bem-vinda. Obrigada, estou aqui escutando vocês. Uma servidora competentíssima, viu, que toca como ninguém aquela Segunda Vara ali da Infância. Obrigado pela presença, Tati. Bom, e quanto ao livro, engraçado aqui, eu estou vendo que eu não gostei do livro, acho que pelo mesmo motivo que a Graciane gostou. Né? Eu achei um livro muito pesado, muito duro, né? Muito, assim, grotesco, mostrando uma realidade de degradação do ser humano. Acabei achando, sabe, pessoal? Até comentei com a Luciana, com a Marcela, com a nossa Tatiana aqui da escola, um livro meio previsível, sabe, Rafael? Quando eu comecei a ler o livro, já sei, os bárbaros somos nós, né? Assim, um livro pobre de personagens, eu digo, rapaz, só tem esse homem aqui, que vai falar aqui o livro todinho, não tem outra visão, tal. E assim, né? Então, eu mais... aí já vem exatamente a análise sobre alguns prismas, né? Eu não gosto
eu gosto de fugir um pouco da realidade, principalmente nós do direito. Eu acho que a realidade que a gente vive é muito dura. Às vezes eu adoro assistir até desenho animado. A minha esposa gosta de assistir aqueles seriados de policiais. Eu odeio. Eu digo, não, para mim tem que ser bota uma comédia aí, uma comédia romântica, alguma coisa que eu fuja da realidade, porque a realidade para a gente é muito dura. É exatamente isso aqui, né? Então, vi também como a Beatriz falou e a Marcela, né? Uma relação entre um homem e uma mulher muito feia, né? Aquela sexualidade ali, o negócio... Aquele homem tem hora que chega, dava assim, uma angústia, de será que esse cara não morre, não? Né? Eu já estava torcendo para o cara morresse, né? Porque era um sofrimento. E a minha esposa olhava para mim, que é isso? Tu tá lendo esse negócio aí, só tá com a cara aí. Eu digo, é porque é um negócio que tá triste demais esse livro aqui, então torcer aqui para que o próximo, Grace e Rafael, a gente consiga descontrair um pouco mais, viu? Mas foi essa a visão. Agora sim, claro, é uma experiência importante, né? Experiência que eu reputo importante, ela tem um traço político também muito forte, né? Nós fazemos realmente isso, mas enfim, né? Foi muito válido, claro que foi muito válido. Eu acho que isso é importante. Existem leituras e leituras. Existe leitura que a gente não gosta mesmo. Eu, por exemplo, eu não sou muito de leituras, sei lá, eu vou citar aqui uma autora que não sei se vai ter alguém aqui que é fã dela, mas se tiver vai me bater, provavelmente. Mas não sou muito fã de Virginia Woolf. Mas tem gente que ama. Então, acho que E tem leituras que chegam pra gente em momentos que não são adequados também. A gente pode depois chegar em outro momento. Tipo a obra dela, para ver se eu lembro, que eu sou muito de gravar nomes assim. Tem Alfarol, tem. Teto Todo Seu. Um Teto Todo Seu. Tem Mrs. Dalloway. Não é muito o meu estilo de leitura, assim. Já é o contrário do que o Dr. Plácido falou. Já é muito personagem, é muita gente que você se perde. Eu leio anotando as personagens. Então, Virginia Woolf tem hora que eu paro. Não vou anotar mais, não. Não, mas esse livro também, aquela viagem dele nos desertos, tinha hora que eu não estava para aguentar mais aquilo. Olha, pensa no negócio sem fim. E é aquela história da morte, que a gente tinha certeza que ele foi enforcado, e depois não, ficar só pendurando ele pelado. É umas coisas meio maluca ali também, né? Claro que a gente está rindo, mas era uma situação de extrema tortura, né? E ainda mais em praça pública. Era a degradação total, né? Dele como pessoa e do cargo que ele exerceu. Então, enfim, era a humilhação total, né? Aniquilando ele como ser humano e como profissional. Mas, assim, eu tinha certeza que ali era a execução dele. Aí, não. Aí já veio ele narrando a história de novo. E aquela história daquela viagem no deserto foi longa, viu? Sim, foi, verdade. Foi. Doutora Luciana? Oi, gente, não vou ter muito o que acrescentar, estão me ouvindo? Estamos. Porque vocês já falaram tudo, né? Falaram tudo, falaram muito bem, e eu concordo com todos, né? Os bárbaros, para mim, era fake news, certo? Fake news, bárbaros igual a fake news. Então, e é tão atual, né? A gente tem tantas fake news, tanta coisa que, né, a própria Graciane já falou, os medos, né? As coisas que colocam, né? Que um lado, né? Um pensamento político coloca de uma forma, o outro coloca de outra, mas desvirtuam, né? E aí levam a tudo isso, leva a esse estado de medo que a gente muitas vezes vive, né? A gente tem se encontrado nesse estado de medo. O que me chocou muito, né? Eu tava lendo esse livro justamente nas minhas férias. Aí eu fiquei, oh meu Deus do céu. Eu de férias lendo um negócio pesado dele. Foi mal, Lu, foi mal. Gente do céu, olha. Aí teve uma hora que eu disse, não, vou parar agora, eu vou assistir uma série aqui bem legal, assim, um Friends, sei lá, alguma coisa assim, bem light para poder dizer, porque tava pesado, né? Aí, para coroar a história, veio a notícia da operação do GAECO, né? Daqueles fatos que não são fatos novos, né? Já haviam chegado ao conhecimento da justiça desde 2017, né? Que foi quando até vários policiais da DENARC foram
foram afastados, inclusive a própria delegada. E, na época, eu estava na promotoria, e eu vi o meu mundo ruir, né? Aqueles quem eu, com base em seus depoimentos, em que eu utilizava seus depoimentos para condenar os réus, todos eles estavam lá afastados pela justiça porque estavam praticando tortura, tráfico, várias... Então, aquilo para mim foi meu mundo. Acho que contando isso pro Plácido hoje, lá no nosso... Hoje não, ontem, né, Plácido? Realmente ali meu mundo ruiu, porque, poxa, que é isso, né? Esses profissionais aqui com quem eu tinha, né, consideração, com quem eu trabalhava, que me mandava os relatórios e tal, e de repente, que é isso, né? Então, eu me senti que nem o nosso protagonista aqui, totalmente, me senti completamente. Então, foi um negócio difícil, porque também depois eu me vi na outra ponta, porque como eu trabalhei no NUINC, uma parte daquilo ali chegou no NUINC, a gente estava processando, então aquele pessoal com quem eu trabalhava, né, delegados, policiais, daqui a pouco estavam sentados ali para serem ouvidos pela gente lá no NUINC, em outra condição, né, em outra condição. Então, assim, foi muito duro ali para mim, foi muito difícil. E aí eu lendo isso, só me lembrava disso. Eu só me meu Deus do céu. Não tem como a gente relacionar com o trabalho, né, Luciana? Aí me lembrava, aí voltou tudo, sabe? Voltou tudo. Aí, de repente, aparece, tá lá, eu ainda de férias, acho que foi meu último dia de férias, aparece lá a notícia lá do GAECO. Eu disse, nossa senhora, como é que pode um negócio desse? Então, como coincidência, né, Rafael? Você até falou isso no começo, eu ia falar, mas aí você falou, mas realmente marcou muito. A questão da prisão, acho que a Ana Bia já foi uma das coisas que eu pontuei aqui, né, que até foi um trecho que eu marquei, né, como ele fica, né, quando ele de repente é preso, ele volta lá do deserto, da expedição, blá, 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 quando ele volta a situação é outra, né, e ele é preso, é humilhado, pede roupa e não dão, né? Fica naquela situação. E aí você nota, quando ele percebe que ele se converteu, não é mais um homem, ele é um animal. Ele espera a hora de pegar o sol, poder sair para tomar aquele sol. Ele conta os momentos para isso, ele espera a hora de comer, né? Ele vira um animal. Até esse trecho aqui, ver se eu... que ele diz o seguinte... mas agora começa a compreender como é rudimentar a liberdade. Que liberdade me restou? A liberdade de comer ou passar fome, de manter silêncio, de falar comigo mesmo, de bater na porta ou gritar. Se fui objeto de uma injustiça menor quando me trancaram aqui, agora não passo de uma pilha de sangue, osso e carne que é infeliz. É muito forte, né? E aí me veio também as visitas que a gente também faz como promotor de justiça, que vai lá nos presídios, que vê aquela situação toda, né, que a gente, né, e você chega numa inspeção daquela, você quer deixar a roupa todinha ali lá embaixo para ser lavada, sapato você quer que jogue fora, né, mas não é só a roupa, a sua alma, ela volta pesada, você volta pesado, porque você sente, gente, não tem como não sentir, então, a privação de liberdade, o que é que ela converte a gente? E não humano, né, transforma em animais, né, então, assim, até isso a gente precisa... É importante que seja questionado, né? Então, na verdade, o objetivo do nosso sistema é ressocializar, é punir, mas também é ressocializar. E essa ressocialização dessa forma, ela acontece? Não dá, né? Não tem como. Então, assim, é um livro que serve para a gente... para chamar atenção, né? É um grito, né? Então, ele realmente dói. É por isso que ele não é... Realmente, Plácido, ele dói. Você vai lendo e as coisas vão doendo, vão lá. Para a gente que faz parte do sistema, nós somos parte do sistema, da engrenagem. Olha, olha a que eu estou servindo, né? Você fica se questionando. Então, assim, concordo totalmente com vocês que disseram que precisa ser lido, que é importante que seja lido por todos os operadores do direito. Realmente. E deixa eu ver se eu tinha acabado de ler... Acabado, assim, que era uma das últimas obras que eu tinha lido. 1984, eu falei, eita, vem outro daquele jeito? É pesado, viu? Vamos só avisar no próximo, né? E é isso, gente. Minhas considerações, mas vocês já tinham, né, tocado nesses pontos, né? Então vamos em busca de alguma coisa. Já tô anotando aqui que no próximo a gente tem que botar um livro mais leve, sei lá,
Se alguém tiver aí as piadas do Costinha para indicar. Costinha não, porque Costinha hoje em dia não, tá? As piadas do Costinha não dá certo, Não, gente, não. mas a gente precisa Não, mas a disso. gente precisa de leveza também. Vamos trazer mais leveza mesmo. Só a Tatiana, acho que agora quer falar também. Tatiana? Não, gente. Eu só quero agradecer. Eu já tinha conversado algumas coisas com o doutor Plácido e concordo com ele, com tudo que ele disse. Estou um pouco envergonhada agora. Mas Apareça para a gente, Tatiana. Ai, apareço. Seja bem-vinda. Pronto. Obrigada. Muito obrigada pelos conhecimentos e vou ficar fazendo parte aí do grupo com vocês. Será um prazer. Bem-vindo, Tatiana. Obrigada. Seja bem-vinda. A Tatiana Quirino também quer falar. Tatiana? Tá mudo, Tati. Tati, para falar um pouquinho, que o que me chamou mais a atenção é essa questão da alteridade. Dá para ouvir? Dá. Alteridade. Quando a doutora Luciana fala, a gente, quando vai para aquelas visitas, a gente sente o peso, a gente sai pesado, justamente no início, nessa questão da relação, né, a gente sente esse peso e põe no lugar do outro. Então, ele conseguiu se colocar no lugar da moça, justamente por essa questão do, como a gente fala, a gente vê muito na filosofia, né? O outro que me exige. Então, assim, a gente não está alheio a nenhum ser humano. Então, a gente se envolve mesmo, assim, apesar de, não quero me envolver, se envolve. E eu achei muito interessante o exemplo da doutora Luciana, justamente para ressaltar isso, essa questão da alteridade. Só isso. O conflito ético, né? Ressalta muito essa questão do conflito ético. Eu acho essa questão da... É porque, assim, a gente vê muita relação, pelo menos a impressão que eu tenho, a gente vê muita relação a partir do ponto de vista dele, né? Como o doutor Plácido falou aqui, é só esse homem que fala, é só esse homem que pensa, a história é centrada nele, então a gente só tem as impressões dele, a narrativa é toda dele, então não tem como a gente ver o outro, a gente vê o outro a partir do que ele conta. E a impressão que eu tenho é que essa mulher está com ele só porque ela está submetida a ele. Não é por escolha, não é por nada. Ela se envolve, mas é o que ela tem que fazer para sobreviver. Mas ela é muito mais forte, mais decidida do que ele. Sim. Assim, ela por ser uma jovem, como ele narra, uma menina muito jovem, ele já, como ele se chama, um velho, ela era muito decidida, porque quando ele perguntou se ela tomasse a decisão, ele não decidia nada, ficava só, né? E aí ela decidiu, ela era muito decidida. Sim. Essa questão de a gente ter a visão dele, né? E aí, quando a gente vê o oficial lá julgando ele, dizendo que ele era traidor, que ele era amigo do inimigo, a gente fica assim na sensação de injustiça, né? E que ele não tem direito de defesa, ele não teve, e ele falava, eu ainda vou ser julgado. Foi julgado, coisa nenhuma. Dá uma sensação tão ruim, aí você também se questiona, quantas vezes a gente não julga o outro, se a gente saber, a gente tem provas ali, provas, eu digo assim, no dia a dia, não vamos tornar nenhum negócio jurídico. No dia a dia, a gente acha que tem provas de que a pessoa agiu daquele jeito para prejudicar ou para machucar a gente, e no final das contas tem uma versão ali do outro lado que a gente não quer ouvir a outra parte falando, né? A gente quer julgar e dizer, foi isso, foi você fez isso, e ele ficou lá, tipo, ele nem falava muito porque ele esperava que ia ter uma oportunidade de contraditório, né? De ter ali o contraditório que nunca teve. Então, foi tudo... Ele foi tratado como um culpado sem direito de defesa alguma, né? E aí, como você se angustia com isso? Eu fiquei... Pô, será que não vai chegar um momento que ele vai falar e que ele vai poder se defender, que ele vai poder provar? Mesmo que nada. Todas as provas estavam contra eles ali, né? E é como falam, né, Marcela? Existem... Você, quando tem a sua verdade, né, na verdade, existem 3 verdades. A sua,
a do outro e a verdade mesmo que ninguém chega, porque a verdade é diferente, né? Assim, as versões são diferentes. Mas, doutora Luciana? Oi, gente, é só para eu dizer que eu vou precisar me ausentar, porque eu tenho uma outra reunião agora. A senhora tem alguma só para anotar aqui, alguma sugestão de livro para o próximo? Ou vai acatar? Não me preparei para trazer, mas eu confio em vocês e no grupo. Eu acho que pode colocar uns 2 ou 3 e aí volta, entendeu? Certo. Tá bom. Tá certo? Tá Pode certo, ser? pois, Aí Luzinha. assim que eu chegar, vou perguntar para vocês qual foi, viu? Então, Tá bom. Realmente, a minha reunião de grupo de casais caiu para hoje. Aí eu disse, pessoal, vou chegar atrasada porque eu não posso, né? Então, eu tinha que participar, mas aí também tenho que correr para lá. Tá, vá lá, minha amiga. Mas amei, viu? Amo, sempre é maravilhoso estar com vocês. Minha amiga. Vá com Deus. Muito produtivo. Nossas discussões são muito produtivas, viu? São ótimas. Já agradeço demais. Um abraço. Vou ficar ansiosa esperando a decisão de vocês. Tá bom. Até mais, doutora. Mas por aqui eu acho também que já não vamos esticar muito mais. A doutora Suzane. Suzane. Sim, estou aqui. Eu hoje estou mais de ouvinte, porque eu estou com conexão péssima. Eu não estou em Fortaleza, estou em Quixadá. Fazenda hoje. Mas também adorei, assim, gostei do livro, achei a história densa, carregada, forte, mas é um livro que eu não me arrependi de ter lido. Eu tinha que ter lido de fato. Embora eu ache que, a princípio, o juiz também era conivente com aquela realidade que ele vivia, que só quando ele passou a conviver mais de perto com aquelas torturas, foi que aflorou essa capacidade de indignação e que ele se colocou, de certa forma, contra todo aquele sistema, mas ele também, uma pessoa, até questão moral deplorável. Depois foi que ele foi se percebendo diferente. Eu também coloquei na nossa realidade atual, é impossível não fazer esse paralelo, mas, assim, eu gostei do livro. No todo eu gostei, embora tenha sido angustiante. Mas foi ótimo. Além de adoro participar dessas conversas, ouvir e aprender com vocês. Mais ouvir do que falar. Não, doutora, mas eu gosto de escutar vocês falando. Eu já estou de saco cheio da minha voz. Estou aprendendo também. Mas eu acho que esse livro, assim, ele tem muita coisa a discutir, eu digo pelo tanto de marcações que eu faço, mas é muito em cima do que todo mundo já falou aqui, né? Essa questão do... Vamos entrar na seara da moral, da ética, da justiça, da transformação da personagem mesmo, de fato. O magistrado, ele era conivente no começo, passou a questionar um pouco quando ele viu de perto aquele idoso e aquela criança no começo sendo torturado, mas ele passou a atuar mesmo de frente quando ele passou a ser vítima, né? Quando ele passou a ser vítima, aí não. Aí ele decidiu bater de frente com aquele sistema e viu que não é muito fácil ir contra esse sistema que está aí. Mas, no final, o que eu acho também que aconteceu é que foi falado antes, eu esqueci, eu acabei passando adiante, a questão da própria sociedade ver que não eram os bárbaros que estavam fazendo aquilo, eram os próprios integrantes da sociedade, né? Eram os seus iguais, os seus pares. Mas sempre foi assim. Eles legitimaram a violência, e aí, a partir do momento que você legitima uma violência que supostamente vem de fora, aquela violência começa a ser internalizada também. E foi o que aconteceu. No começo, eu não vou dizer com certeza, porque estamos falando de obra de ficção, mas no começo existiam atos de violência também internamente, mas eram mais escondidos. A partir do momento que começa a legitimar aquilo, começa a ser uma coisa mais natural, mais normal, e começa a ser trazido para o dia a dia. Eu digo isso trazendo para esses programas inúteis, policiais, que a gente vê tanto na nossa televisão, na nossa realidade, que acaba banalizando a violência. E toda vez que banaliza, ela se torna mais comum. Por isso que não se
pode noticiar notícias de suicídio. Aí eu já estou falando de outra coisa, mas não se pode banalizar notícias de suicídio, porque senão se torna comum. Ano retrasado, passava muito no jornal do meio-dia casos de furto em estabelecimento. Só ia lá, furtavam coisa, não sei o que, estamos flagrando aqui. O tanto que explodiu esses casos de furto em supermercado, porque o pessoal via que acontecia. Claro, acabam alguns sendo pegos, mas outros tantos não, né? Por quê? Porque virou banal. Então, acho que a gente não pode banalizar essa violência, a gente não pode naturalizar tortura, a gente não pode, por mais que a gente saiba que é difícil contra o sistema, mas a gente tem que continuar fazendo nossa parte, né? Acho que a gente tem que aprender um pouco com esse magistrado a botar a boca no trombone, assim. Tem hora que ele fala que eu queria que ele tivesse me dado a oportunidade de falar, porque eu tinha todo um discurso pronto e tal. Então, acho que a gente tem também que fazer a nossa parte. Seja como operador do direito, como promotor de justiça, como juiz, como servidor público, como um cidadão. Então, acho que a gente não deve temer a verdade, não deve temer buscar, pelo menos, construir uma sociedade melhor, isso sem medo do que vem de fora, sem medo dos bárbaros, sem querer imputar os nossos medos e as nossas angústias e as nossas violências a quem vem de fora, né? Acho que esse é o meu recado final que eu quero deixar para vocês. Não sei se vocês têm alguma outra coisa para falar. Algum microfone aberto? Acho que é da Marcela. Com cachorro, eu acho que é a minha cachorra. Ela quer ser cão de guarda de vez em quando, a pobre. Não sei. Não, acho que essa questão de você falar sobre se impor contra o sistema, né? Eu tinha uma visão bem assim, a ferro e fogo. Não, a gente tem. Mas hoje eu sou casada com um policial civil. E a gente acaba conhecendo uma realidade um pouco diferente da nossa, que trabalha no jurídico, que trabalha do outro lado, né? Então, eu tive que ser um pouco mais humilde e ver que algumas situações só se você fizer igual quando o magistrado fez, tipo assim, eu não estou mais nem aí para a minha vida, vou lutar agora contra o sistema, né? Infelizmente, existe um peso, uma coisa muito maior do que a gente pode imaginar. A gente que está nesse lado de cá é muito mais leve para a gente dizer, não, por que não fez desse jeito? Mas tem um outro lado que é muito complicado, que a gente, conhecendo a realidade, a gente entende que não é tão fácil assim como a gente do mundo jurídico, que estuda direito, acha que tem que ser. Assim, foi um aprendizado meu recente, né? Mas só a convivência e as situações fáticas chegando assim, bem próximas a mim, que eu tive essa consciência de que o nosso mundo jurídico é lindo. A aplicação das leis de uma forma assim é lindo. Não estou defendendo tortura, não é nada disso. Eu estou dizendo a questão da luta contra o sistema mesmo. De você levantar e dizer, vamos acabar com tudo aqui. Não, peraí, tu tem filho, tu tem família, né? Tem uma coisa aí por trás que você acaba tendo que recuar, porque você quer viver, né? Infelizmente, a realidade é desse jeito. Na verdade, quando a gente fala assim, a dificuldade também, quando tratando assim para o mundo real, porque a gente sabe que tem bons profissionais, né? Tanto na polícia civil como na polícia militar. Mas, infelizmente, há ainda essa... Eu já ouvi de delegados assim, olha, eu tive que lavrar esse auto em flagrante. Eu tenho que... meu trabalho é esse, assim, eu não posso simplesmente dizer que os policiais todos estão trazendo uma versão, embora eu acho que possa não ter sido assim, que possa ter tido, mas assim, ele não tem aquela certeza que, de fato, fica naquele limbo ali da dúvida e ele tem que fazer o trabalho, né, de autuado, de flagrante já e tudo. A mesma coisa é o Ministério Público. Muitas vezes a gente
Quantas vezes a gente não está numa audiência de custódia, eu que fazia tudo, custódia, tá? E você vê que aquela pessoa ali está falando, está mentindo. Você vai lá, vê o laudo, não aconteceu nada disso, foi só um cumprimento de mandado de prisão, não tinha porquê o policial torturar, já tinha um mandato de prisão preventiva em aberto, a pessoa foi lá, conduziu, não houve nenhuma situação. E aí, aquele que está cautelado conta toda uma versão, você procura e não tem nada no auto que ampare aquela versão. Então, vai ficar sempre essa dúvida, porque existe a tortura, né, em alguns grupamentos, né, civis e militares, e existe aquelas pessoas que não, que procuram fazer o melhor, e mesmo assim, alguns que são presos vão usar desse argumento. Então, para a gente que está no trabalho ali de Ministério Público, sempre vai ficar essa dúvida. Tem casos que realmente saltam aos olhos, como a doutora Griciane falou, olha, o cara, para ter de tudo isso aqui, ele não ia dar essa informação toda aqui de graça, né? Então, mas outros casos que você fica realmente na dúvida. São casos recentes que as pessoas eram feito o cumprimento de busca e apreensão, aliás, de mandato de prisão já, e quase todos, ou alguns outros alegavam que tinham sido torturados. Mas para quê? Não houve nenhuma... Já estava uma prisão decretada, já tinha todos os elementos, né? E aí você ia lá, tinha passado no hospital, tinha sido feito o exame, não tinha nada que pudesse constatar, e aí você vai ficar sempre naquela dúvida. Então, assim, o sistema também é muito injusto, você não tem muita área ali para você também. E a gente sabe que quando a gente percebe, promotor de justiça, o promotor de justiça percebe um caso que é realmente evidente tortura, a gente também não deixa de tomar as providências. Mas quantos outros também não vão ser ditos, porque, como eu falo, a tortura agora é diferente, é na base da ameaça. Então, assim, seu filho pode morrer amanhã, ou sua mulher, ou sua companheira, ou sua mãe, e aí essa informação ela não é falada. Mas a gente sabe que também tem as pessoas, se fosse assim, todos seriam torturadores, né? O que não é uma verdade. Acho que o doutor Plácido em algum momento tinha falado, ia falar. Doutor? Não, eu estou só aqui aprendendo mesmo, ouvindo. Não, então acho que a gente pode encerrar por aqui, né, pessoal? Entrar logo na escolha do próximo livro. De um modo geral... A escolha do próximo livro. Acho que foi uma boa leitura, por mais que tenha tido seus percalços, mas acho importante, acho que a gente, se tivesse algum papel transformador na sociedade, nos cursos de Direito, acho que seria recomendar esse livro para os alunos, né? No começo da minha faculdade, eu me lembro de ter recebido indicação de ler O Mito do Explorador da Caverna, de ter recebido indicação da Revolução dos Bichos, e eu botaria esse aqui também. Dos delitos e das dos delitos e das penas. Beccaria, né? Cesare Beccaria. Mas eu acho que eu botaria esse e botaria O Processo do Kafka. Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora todo mundo de coração aberto, coração feliz, pensar nas suas indicações, o que é que a gente quer ler no próximo mês. O que é que vocês me sugerem? Próximo mês, dia 25 de outubro, é o dia do livro. Olha então, aí, vamos rapaz. Pensar alguma coisa bem boa. Assim, eu vou deixar com vocês, porque eu estou sem ideia, assim. 25 vocês de outubro são jamais familiarizados assim, com tantas obras, tantos autores. A gente tinha tido uma... Sugira, Marcela, Suzane. Não, Griciane, eu estou aqui aprendendo. Eu fico com vergonha quando vocês ficam falando um monte de autores aí que eu não conheço nenhum. Eu também fico. Nossa Senhora, que eu ainda pedi pelo menos o nome da obra para eu saber se eu vou dar minha sugestão. Porque eu joguei foi no Google aqui, livros leves, aí ele completa, para sair da ressaca literária. Marcela, daqui a um ano eu vou dar uma sugestão aqui. Aí, no mesmo nível, viu?
Para o dia do livro, gente, eu acho que um Machado de Assis cai bem. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pronto. Que é um livro irônico, é um livro leve, é um livro que Leve. você assim, se diverte. Eu li Machado de Assis. Mas Machado de eu não Assis lembro se eu li. Machado, Eu acho que né? eu já li, mas eu tenho que ler de novo para eu lembrar. Eu já li, eu vou para a terceira vez, então. Eu já li. Agora, assim, um livro que eu acho lindo, mas eu não vou recomendar, mas depois de uma leitura que vocês queiram fazer assim, a parte para vocês mesmo, um livro que eu acho assim, belíssimo, é Grande Sertão Veredas. Esse eu quero ler. Sabe que eu nunca li? É porque eles são assim, umas 500, 600 páginas, mas é um livro lindo, 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 lindo. Doutora, a senhora acabou de falar 2 livros da minha vida aí. Falta só terminar falando Dom Casmurro, pronto. São os 3 livros da minha vida. Dom Casmurro é aquela eterna dúvida, né? Traiu ou não traiu? Não, mas, gente, Grande Sertão Veredas... Que tinha o cachorro, que ele ficou com a herança do cara que morreu, é? Que o nome do cachorro era o nome do dono, é esse? Não, Dom Casmurro é o do Bentinho e da Capitu. Não, Dom Casmurro eu sei, eu digo as memórias... Grande Sertão Veredas? Não, Grande Sertão Veredas é do Riobaldo e da Diadurim. Eu estou perguntando desse Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, é do que ele é um solteirão. Um narrador defunto. Ele é a Memórias Póstumas dele, né? Ele está morto e vai contando assim toda a vida dele. Sim. Tá. Então, tô tentando lembrar. Bem legal. Não faz tempo que eu li, mas tinha um que ele ficava com uma herança, aí tinha um cachorro, que era o nome do... Eu estou misturando aqui o livro de Machado de Assis. Não é do Quincas Borba, não? Estou misturando com Quincas Borba. Faz tempo que eu li, vou ter que ler de novo. Então, eu acho que aí é unanimidade, né? Não precisa nem botar em votação, porque eu acho que não vai nem chegar. Eu não tenho nem a audácia de sugerir outro para combater Machado de Assis. Nunca faria isso na minha vida. Então, não tem como. Então, tá fechado. Ei, vamos tentar tirar aquela fotinha. Eu não sei como é que o pessoal faz. Peter, tu tá aí? Eu não sei, não. Se é com o celular. Dá para tirar o print, mas eu não sei como é que faz para aparecer todo mundo junto. Aqui não tá aparecendo, não. O Peter dá o jeitinho dele. Então pronto. Aqui para mim. Posicionem-se. Gente, por que eu não consigo ver? Alguém tá vendo? Ei, diz aí, Peter. Só um minuto. Que égua. Tem que ligar o programa aqui. Foi. Show. E aí, antes de terminar, eu só queria fazer 2 convites para vocês. Nesse dia 25, que é o dia do livro, vai ter uma conversa no YouTube do IFCE Maracanaú e IFCE de Fortaleza, falando sobre clubes de leitura e tal, e eu vou participar junto com outras 2 pessoas, falando sobre a importância do clube de leitura. E a partir de novembro, não sei, aqui acho que a doutora Graciane deve saber, mas há alguns anos teve aqui em Fortaleza a FLAC, Festa Literária do Ceará. Lá em Aquiraz. Agora a FLAC virou FLAC com C e vai voltar a acontecer. Vai ser em novembro e dezembro. Também com mesas, encontros, blá, 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 sobre literatura. Vai ter um espaço dedicado também à literatura cearense. Foi divulgado ontem que ia voltar, então não sei mais detalhes. O que eu estou falando é o que existe de concreto é isso que eu estou falando agora. Então não sei maiores detalhes, mas para quem quiser acompanhar no Instagram da FLAC, @FLAC-Ceará, FLAC FLAC. Beleza. Então, pessoal, eu fiquei em dúvida, o livro é Dom Casmurro mesmo? Não, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá certo. Então, se mantido o nosso calendário, da mesma forma, vai ser dia 27 de outubro. Certo. Então, a quarta-feira. 27 de outubro. Memórias Póstumas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Desse convite aí, do dia 25, você pode passar no meu celular? Eu estou até passando aqui no Google. Ixi, está cortando aqui, doutor. Oi, doutora, voltou. Oi, não, só para você passar
desse link de leitura, o link desse dia lá do IFCE para a gente assistir. Aí eu estou passando meu celular aí. Tá certo, doutora. Tá bom, vou salvar aqui. Aí quando eu tiver o link, é no canal do YouTube do IFCE. Eu também vou pegar o endereço ainda, que me mandaram hoje. Mas eu mando para a senhora. Então, pessoal, acho que é isso. Mais uma vez, obrigado. É muito bom. Foi maravilhoso, como sempre. Leve. Apesar do livro ser denso, mas o papo foi leve. Parabéns acho que é isso que é legal. Maravilhoso. Foi ótimo. Esse próximo eu já tenho, só não fiz foi Leo, então é do... Eu sei que tem, é meu filho. Eu sei. Esse aí também eu vou economizar, né? Que eu também tenho. Isso foi ler igual a você. Eu não lembro, eu não sei se eu Vocês leio. devem ter lido, gente, na escola, no colégio. Todo mundo leu, com certeza. Porque quem não, tiver se for Kindle... contar 1900, aí lá vai bolinha, aí pronto, aí complica. Quem tiver Kindle, eu acho que tem versão gratuita dele para baixar. Tem. Mas Grande Sertão Veredas é uma... É algo que você vai amar. É lindo. Eu quero ler. Obrigado. Pessoal, Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Boa noite. Obrigada. Até o próximo, viu? Tchau. Petro. Oi. Pode dar o stop aí. Beleza.